Amados, queridos irmãos, amigos e a todos que nos acompanham, a todos que nos assistem, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, você que já é ouvinte deste canal, eu quero cumprimentá-los na paz de Cristo Jesus. Que esta paz permaneça e que habite em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus amados, Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 1, versículos 67 e 68. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Glória a Deus. Queridos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Segundo, eu quero agradecer a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Eu não tenho como recompensar a você. A recompensa para a sua vida vem do Deus Todo-Poderoso, pois Ele tem poder para te recompensar. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu comentário, deixe o seu like e ative o sino das notificações. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, meus queridos irmãos, amigos e a você que nos acompanha e nos assiste, o tema a ser discutido é bastante polêmico. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nos últimos dias têm surgido vários profetas no meio desta nação. E a pergunta é: existe profeta nos dias de hoje? E eu já lhe respondo: não existe mais profeta nos dias em que estamos vivendo. Deus não levanta mais profeta nos dias atuais. Talvez você discorde da minha posição. Talvez você discorde da minha fala. Mas o que eu estou lhe falando é verídico. O que eu estou lhe falando é a mais pura verdade. Deus não levanta mais profeta. E se alguém lhe perguntar quem disse isso, diga que foi o irmão Lucivaldo Oliveira. Deus não os levanta mais profeta. Pelo contrário, Deus usa pessoas em profecias. Deus usa pessoas em profecias. Louvado seja o nome do Senhor. E eis a pergunta: existe verdadeiras profecias nos dias de hoje? Ainda existe profecia? Existe. Deus ainda fala por intermédio de pessoas usadas em profecias? Fala, queridos. Fala. E Deus ainda fala por intermédio dos seus servos. Deus ainda fala. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele ainda habita no meio de nós. O Espírito Santo, ele ainda não foi tirado da terra. E Deus fala através dos seus servos que são usados em profecias. A profecia, ela existe. E eu creio na profecia. Eu não creio em pessoas que falam, que dizem que estão falando em profecia, louvado seja o nome do Senhor, sem nenhum fundamento bíblico. A profecia, ela tem que ter fundamento bíblico.
Se a profecia, alguém profetiza para você, e esta profecia ela não tem um fundamento bíblico, não é profecia que vem da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a profecia, ela tem que ter fundamento bíblico. E nos últimos dias, deixa eu lhe dizer algo aqui nesta oportunidade. Nos últimos dias, nós temos que pedir muito discernimento para Deus. Temos que orar, pedir dom de discernimento. Porque existem muitas pessoas sendo enganadas por falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. E quem falou foi Jesus. Ele disse que quando tivesse se aproximando a sua vinda, iria se levantar muitos falsos profetas, com intuito, com desejo, com a finalidade, com a iniciativa de enganar até os seus eleitos, até os seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. A profecia ela não vem para destruir, queridos. A profecia ela vem para construir o que está destruído. A profecia ela vem para dar ânimo, para levantar o que está caído, o que está querendo desistir, o que está querendo parar. Eu não creio, eu lhe digo com toda a convicção. Eu sou assembleiano, mas eu não creio em toda a profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque não tem um filho que não conhece a voz do seu pai. Todos nós que somos filhos, nós conhecemos a voz do nosso pai. Em qualquer lugar que a gente chega, que ali está o nosso pai, que está uma pessoa que a gente tem intimidade, não precisa nem você ver a pessoa. Só pela voz você conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Só pela voz você consegue diferenciar. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, meus amados, o texto que lemos nesta oportunidade, Zacarias, todos nós sabemos, ele está profetizando sobre a vida de João. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Zacarias não estava vazio. Tem muitas pessoas profetizando coisas, como a gente diz na linguagem popular, profecias da carne. Tem pessoas falando por si mesmo, não movido pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas o texto que nós lemos nesta oportunidade, o texto revela que Zacarias estava cheio, transbordando do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero lhe dizer uma coisa. Quem profetiza na direção do Espírito, quem profetiza segundo o Espírito Santo de Deus, profecia de quem profetiza na direção de Deus, querido, ela não cai por terra. Quando Deus fala, se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Existe hoje muitas pessoas profetizando, mas é para tentar arrancar alguma coisa de você, algum bem material. Existem pessoas que profetizam na sua vida com alguns interesses. Isso não é Deus. Essa profecia não é de Deus. Profecia que alguém profetiza para alcançar
um objetivo para alcançar para a sua vida um bem material para si próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é profecia de Deus. Quando Deus fala, querido, Ele não deixa ninguém confuso. Quando Deus está no controle de uma causa, de uma história, louvado seja o nome do Senhor, Ele mesmo disse na sua palavra que Ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Que aquilo que Ele fala passa os céus e a terra, mas a sua palavra não passa. Ela permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que eu lhe disse que nós precisamos e necessitamos orar mais. Buscar mais intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que está me assistindo nesse momento, nesta oportunidade, já caiu nessas armação, acreditou em profecias que não foi Deus quem falou. Tem muita gente hoje frustrada, decepcionada com profecias que recebeu de alguém que estava só apenas com um simples interesse, alguém que queria lucrar, obter bens materiais, alguém que queria tirar alguma coisa de você, profetizou na sua vida e você chegou até a crer. Louvado seja o nome do Senhor, porque existe coisas que o ser humano fala que às vezes, querido, dá muito certo com aquilo que a gente está passando, que a gente está vivendo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes acontece, as pessoas falam algo que está acontecendo com a gente e a gente imagina que é Deus falando, quando na verdade não tem nada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo é que eu não creio que Deus quer arrancar o que é meu, o que me pertence, o que Ele mesmo me deu, Ele quer tirar para dar para uma outra pessoa. Eu não creio desta forma. Eu não creio que isso é Deus falando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero dizer para você que a profecia, ela existe. Ela existe. Agora, você tem que saber quem de fato está profetizando e que esta profecia, se ela na verdade vem de Deus. Você também tem que ter bastante cuidado, porque você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso é que eu lhe digo, você tem que ter discernimento espiritual para você saber absorver o que é Deus falando e o que não é Deus falando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o versículo que lemos está bem claro, o texto está bem claro para todos nós, os versículos estão bem claro. Zacarias não estava vazio, como muita gente hoje está profetizando vazio. Vazio de Deus, no pecado e profetizando para outras pessoas. Zacarias não aconteceu isso com ele. Hoje tem muitas pessoas no pecado profetizando na vida de alguém. Mas Zacarias aqui, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias aqui estava profetizando sobre o nascimento de João Batista. Louvado seja Deus. Zacarias aqui estava transbordando do Espírito Santo. Queridos, cuidado.
Cuidado, a profecia existe, mas você tem que ficar atento, saber de fato a conduta de quem está profetizando. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve saber, você deve ter convicção de que este homem ou esta mulher que está profetizando, de fato, tem um compromisso com Deus, tem um compromisso com a sua palavra, para que você não seja enganado, para que você não seja enganada. Louvado seja o nome do Senhor. Não pegue tudo que você tem e coloca nas mãos desses falsos profetas. Louvado seja Deus para todo sempre. Mas, irmão Lucivaldo, você disse que existe profeta, que existe pessoas usadas em profecia. Existe sim, existe. Eu sou prova disso. E já recebi profecia que se realizou na minha vida. Mas também já recebi profecias que nunca foi Deus que falou. Louvado seja o nome do Senhor. Então você deve ficar atento, eu devo ficar atento, porque Jesus está voltando. E nos últimos dias, nas últimas horas, vai se multiplicar sobre a terra pessoas profetizando no nome do Senhor, dizendo que o Senhor mandou, dizendo que é o Senhor que está falando, quando na verdade não tem nada de Deus falando. São obras da carne, obras do ser humano, vontade humana, para tentar arrancar o que é seu. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero deixar esta palavra para o teu coração. Se alguém chegar para você e dizer, ai, fulano de tal é profeta, descarte. Não existe mais profeta. Eu digo à luz da palavra de Deus, não existe mais profeta. Existe pessoas usadas em profecias e quero lhe dizer mais. Está raríssimo profecia em nosso meio. Tem pessoas usadas? Tem. Mas está raríssimo as pessoas que são usadas em profecias. Porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E eu quero deixar esta palavra para o teu coração, para a tua vida. Fique de olhos bem abertos, porque os lobos devoradores estão vindo aí. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe.